Existem alguns lugares no mundo onde é muito mais comum uma pessoa chegar aos 100 anos com a cabeça boa e as pernas firmes. Não é um ou outro caso raro. São comunidades inteiras onde viver quase um século é quase corriqueiro. E a pergunta que os pesquisadores foram fazer é a mesma que você provavelmente está fazendo agora. O que essas pessoas fazem de diferente? Hoje eu vou te contar os 5 hábitos que mais aparecem quando a gente olha para essas populações. Mas eu vou fazer isso com uma honestidade que quase nenhum vídeo sobre esse assunto tem. E é por isso que eu preciso começar te avisando de uma coisa. Esses lugares ficaram famosos com um nome bonito, Zonas Azuis. Você talvez já tenha ouvido falar. E como todo assunto que vira moda, ele virou também um monte de promessa exagerada, receita milagrosa e suplemento caro vendido em nome dessas comunidades. Então deixa eu ser muito claro com você desde o início. Uma parte dessa história é observação, não é experimento controlado. Ver que um grupo de pessoas vive muito e come de um certo jeito não prova que foi a comida que causou. Pode ser a comida, pode ser o modo de vida inteiro, pode ser um pouco de sorte genética também. Alguns pesquisadores mais recentes até questionaram parte dos números originais dessas regiões. E isso não é motivo para jogar tudo fora. É motivo para separar o joio do trigo. Porque aqui está o ponto que salva esse vídeo. Mesmo com toda a ressalva, os hábitos que aparecem nessas comunidades são exatamente os mesmos que estudos sérios, feitos em outros lugares e de outras formas, associam a viver mais e melhor. Ou seja, não precisamos acreditar em mágica para aproveitar a lição. A lição se sustenta sozinha, por caminhos independentes. Então esquece a palavra mágica. Vamos ficar com os 5 hábitos, e com o que a ciência de verdade diz sobre cada um. Eu vou te dar em passos, um de cada vez, sem pressa, e vou repetir tudo no final para você poder anotar. Hábito número 1. O movimento natural, o dia inteiro. E repara que eu não disse exercício. Essa é a primeira grande diferença. Nessas comunidades, ninguém separa 1 hora do dia para malhar numa academia. O que acontece é que o movimento está costurado na vida. A pessoa caminha para ir aos lugares, cuida da horta agachando e levantando, sobe uma ladeira para chegar em casa, usa as próprias mãos para fazer as coisas em vez de apertar um botão. O corpo dela se mexe o tempo todo em doses pequenas, sem que ninguém chame aquilo de treino. E a ciência moderna concorda com força. Ficar muitas horas sentado, parado, é hoje reconhecido como um fator de risco por si só, independente de você fazer exercício 1 vez por dia. O grande vilão não é a falta de academia, é o excesso de cadeira. O que isso significa para você na prática e de graça? Não precisa virar atleta. Precisa parar de terceirizar o movimento. Levante a cada hora. Vá até a padaria a pé. Use a escada. Cuide de uma planta. Chame movimento à sua vida em vez de reservar um horário para ele. Hábito número 2. Comer com sabedoria e parar antes de encher. A alimentação dessas comunidades tem 2 características que se repetem em quase todas elas. A primeira é uma comida majoritariamente de planta. Muito feijão, muito grão, muito legume e verdura, muita raiz. Carne aparece, mas em pequena quantidade, mais como tempero do que como centro do prato. É comida simples, comida de verdade, o tipo de coisa que a sua avó cozinhava. A segunda característica é mais sobre o comportamento do que sobre o alimento. Essas pessoas tendem a parar de comer antes de estarem completamente cheias. Comem devagar, comem o suficiente e levantam da mesa sem aquele peso de quem exagerou. E olha que interessante como a ciência apoia isso. Um padrão de comida mais baseado em plantas está entre os mais associados à longevidade e a menos doença do coração em estudos do mundo inteiro. E comer com mais atenção, sem exagero, ajuda no peso, no açúcar do sangue e na digestão. Na prática, sem radicalismo. Você não precisa virar vegetariano nem cortar tudo o que gosta. A mudança que importa é de proporção. Mais planta no prato, o feijão e o legume ganhando espaço, a carne virando coadjuvante. E comer com calma, prestando atenção, dando ao corpo tempo de avisar que já chega. Antes de eu seguir para os próximos, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se este vídeo está fazendo sentido para você, deixa um like e se inscreve no canal, é de graça e leva 2 segundos.
E manda ele no WhatsApp para alguém que você ama e que também está na terceira idade. Essa informação é gratuita, é baseada em ciência, e pode fazer bem para alguém que você gosta. Agora vamos para os próximos, que talvez sejam os mais importantes de todos, e os que quase ninguém associa à saúde. Hábito número 3. Ter um motivo para levantar da cama. Esse aqui costuma surpreender, mas é dos mais fortes que existem. Em várias dessas comunidades, existe a ideia de um propósito, uma razão de existir que vai além de você mesmo. Pode ser cuidar da família, cuidar da terra, ensinar, criar, ajudar a comunidade. Não é algo grandioso. É simplesmente ter um lugar no mundo, uma função, alguém que depende de você e algo que só você faz. E a ciência levou isso a sério. Estudos que acompanharam milhares de pessoas mais velhas encontraram uma ligação entre ter um senso de propósito na vida e viver mais com menos declínio. Não é magia. Uma pessoa que tem um motivo para levantar tende a se mexer mais, a se cuidar mais, a se conectar mais. O propósito puxa todos os outros hábitos junto. E aqui está uma verdade dura que precisa ser dita com carinho. A aposentadoria, do jeito que a nossa sociedade montou, às vezes rouba isso da pessoa. De um dia pro outro, alguém que tinha função, rotina e importância se vê sem nada disso. E o corpo sente. Na prática, isso não custa dinheiro nenhum. Procure ou mantenha um propósito. Pode ser um neto para cuidar, uma horta para manter, um trabalho voluntário, ensinar o que você sabe, um grupo para participar. Qualquer coisa que faça alguém, nem que seja uma planta, depender de você amanhã de manhã. Hábito número 4. Pertencer a um grupo de verdade. Se eu pudesse escolher um único hábito desse vídeo para você levar para casa, talvez fosse esse. As pessoas que vivem muito, quase sem exceção, vivem cercadas de gente. Elas têm família por perto, amigos de décadas, vizinhos que são quase parentes. Elas não passam os dias sozinhas. Fazem parte de algo, encontram gente, conversam, riem e se apoiam nos dias difíceis. E aqui a ciência é impressionante de tão firme. O isolamento social e a solidão crônica estão associados a um risco de morte comparável ao de fatores como fumar ou pressão alta em algumas análises. Não é exagero. O ser humano adoece de solidão literalmente no corpo. E eu sei que essa é a parte mais difícil, porque depois dos 60 a vida muitas vezes vai afastando as pessoas. Os filhos se mudam. Os amigos vão partindo. O parceiro às vezes se vai. E a solidão vai chegando devagar, sem avisar. Por isso esse hábito precisa de intenção. Ele não acontece sozinho. Na prática, cultive as suas relações como quem rega uma planta. Ligue para alguém hoje. Marque um café. Entre num grupo, numa igreja, numa atividade, num clube. Não espere sentir vontade, porque num dia ruim a vontade não vem. Trate a companhia como você trata um remédio importante, com horário e compromisso. Hábito número 5. Uma vida com menos pressa. As comunidades mais longevas do mundo têm uma coisa em comum que a nossa vida moderna quase eliminou. Elas não vivem no aperto constante. Isso não quer dizer que a vida delas seja fácil ou sem problemas. Todo mundo tem estresse. A diferença é que essas culturas têm rituais para descarregar esse estresse todo dia. Uma soneca, uma reza, um momento de silêncio, uma pausa com os amigos no fim da tarde. Formas de dizer ao corpo, todo dia, que agora pode desacelerar. E a ciência entende bem esse mecanismo. O estresse crônico, aquele que não passa, banha o corpo em hormônios que com o tempo desgastam o coração, o cérebro e a defesa do organismo. Não é o susto de um dia que faz mal. É a tensão que não descarrega nunca. Na prática, crie o seu ritual de desacelerar e proteja ele. Pode ser uma caminhada tranquila, uma oração, respirar fundo por alguns minutos, ouvir música, cuidar de uma planta, uma soneca curta depois do almoço. Não precisa ser demorado. Precisa ser diário. O corpo aprende com a repetição. Agora, olha só onde a gente chegou. Movimento natural o dia inteiro. Comida de planta sem exagero. Um propósito para levantar. Um grupo para pertencer. E uma vida com menos pressa. Você reparou numa coisa? Não tem nenhum suplemento nessa lista. Não tem nenhuma dieta secreta, nenhum superalimento caro, nenhum remédio. As pessoas mais longevas do planeta não devem a longevidade delas a uma pílula.
devem a um jeito de viver. E é por isso que eu comecei o vídeo pedindo para você esquecer a palavra mágica. A mágica nunca existiu. O que existe é o simples feito todo dia por muitos anos. Deixa eu recapitular bem devagar, para você poder anotar se quiser. O primeiro, movimento natural o dia inteiro. Menos cadeira, mais mexer o corpo em doses pequenas. O segundo, mais planta no prato e parar de comer antes de encher. O terceiro, um propósito. Um motivo para levantar da cama que vá além de você. O quarto, um grupo. Gente por perto, relações cultivadas com intenção. E o quinto, menos pressa. Um ritual diário para descarregar o estresse. 5 hábitos. Nenhum é caro. Nenhum precisa de médico para começar. E nenhum tem idade limite. E aqui está a parte mais bonita de tudo. Você não precisa se mudar para uma ilha do outro lado do mundo para ter isso. Cada um desses 5 hábitos pode ser plantado na sua vida, na sua casa, na sua cidade, a partir de hoje. Se você quiser começar por um só, comece pelo quarto, o das pessoas. Ligue para alguém hoje. É o que mais devolve vida, e é o que a gente mais deixa de fazer. Um lembrete final com todo carinho. Nada do que eu falei aqui substitui a orientação do seu médico. Cada corpo é um corpo, e cada história de saúde é diferente. Converse com um profissional antes de mudar a alimentação ou rotina de forma importante. O que eu trago aqui é informação para você viver melhor e chegar mais preparado na consulta. E se este vídeo te ajudou, faz 3 coisas por mim. Deixa o like, se inscreve no canal, e manda ele no WhatsApp para alguém de 60, 70, 80 anos que você ama. Aqui a gente conversa toda semana sobre viver com mais saúde e mais alegria depois dos 60, sempre com calma e com verdade. Cuide-se, cuide de quem você ama. Um abraço e até o próximo!